Olá, 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 Quarentevaldos, olá, 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 Quarentevaldas! Está começando mais um Manual de Sobrevivência do Artista Anônimo, este programa que é mais triste do que o Simba cutucando Mufasa depois do estouro da manada de gnus. Aqui quem vos fala sou eu, José Alberto Martins, o velho urso da montanha, e embora esteja novamente empregado, não desisti da minha empreitada de continuar gravando esses vídeos. Então, as milhares de 3 pessoas que me acompanham não precisam ficar decepcionadas. Não deixarei vocês órfãos. Não se esqueça de dar um like neste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar com todas as pessoas para que você possa saber um pouco mais sobre os recônditos de como é ser um artista que ninguém sabe que é um artista, a não ser as pessoas que fazem parte do seu círculo social e já não aguentam mais ele sendo artista. Queriam muito que ele arrumasse um emprego normal para que ele pudesse pagar a breja quando vai pro rolê. Bem, hoje eu escolhi um tema um pouco mais complexo e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, não ficar fazendo piadinhas, porque é um assunto demorado e eu preciso pensar bem nas palavras que eu vou dizer. Enfim, vamos direto ao ponto. Em 1963, o grande Mário de Andrade publicou o livro O Baile das Quatro Artes. É um livro maravilhoso com várias aulas que ele deu em universidades, em cursos específicos de arte. E um texto desse livro é muito interessante, chama-se O Artista e o Artesão, em que ele faz uma síntese sobre os diversos tipos de arte com os quais nós nos deparamos. E eu sou muito observador quanto ao campo da arte, o tempo todo, das diversas artes, porque eu me preocupo muito com os rumos que a arte toma. Como professor de arte, como professor de história da arte, eu acho que eu tenho que ter essa preocupação. E eu vejo muito os rumos que o teatro tem tomado ultimamente. E as sínteses que Mário de Andrade dá nesse livro sobre o que é o artista e o que é o artesão são muito claras. E aí eu quero debater um pouco sobre isso, e vocês têm toda a liberdade de botar aí nos comentários caso vocês não concordem com alguma colocação minha. Antes de mais nada, é importante pensar, por que eu estou falando sobre isso? Porque existe muita propaganda enganosa de cursos ensinando a nova leva de artistas a serem artistas, e na verdade não estão vendendo absolutamente nada. São artistas que não se formaram necessariamente como artistas, artistas medíocres, ensinando conceitos medíocres para que outras pessoas que têm sonhos artísticos se tornem artistas tão medíocres quanto os seus professores. Falo na cara larga, acho ruim e me pega de soco, irmão. Eu não tenho medo de falar que a nossa nova leva de artistas são muito medíocres, são péssimos no que fazem. Porque eles estão divididos em duas castas específicas. Ou eles são cientistas sociais, preocupados com o próprio discurso, ou eles são apenas artesãos. E agora eu vou falar um pouco sobre as palavras do próprio Mário de Andrade, a diferença entre o artista e o artesão. É importante a gente entender que arte não se aprende, arte não se ensina. Não existe ninguém capaz de ensinar arte e não existe ninguém capaz de aprender arte. O que você aprende é a técnica. A obra de arte nada mais é do que um material colocado em ação. Os tempos da música, a vibração do som transformada efetivamente em som, quer dizer, a vibração do ar transformada em som, isso é uma obra de arte, então é material colocado em ação. O tipo de tinta que você usa para atingir determinada textura, isso é material colocado em ação. A técnica de Stanislavski colocada na interpretação, isso é material colocado em ação. Então é a obra final, é a obra de arte. A técnica pode ser ensinada, mas a essência da arte não. Então, o que diferencia o artista do artesão é porque o artesão ele para na técnica. O artesão ele tem todo o domínio da técnica, mas ele não tem o sopro da vida para aquela obra de arte. O artesão ele só sabe replicar aquilo que ele aprendeu. Eu estou menosprezando o artesão de jeito nenhum, porque todo artista tem que ser artesão. Todo artista é um artesão, mas nem todo artesão é artista. E aí você vai virar pra mim e falar, pô, mas é aquele cara que tá lá na Paulista, que ele pega o quadro e ele desenha a Mona Lisa em 15 segundos. Ele é um artesão.
ele não tem a vida, ele não tem o elan vital para colocar aquela essência que faz a Mona Lisa ser contemplativa, embora seja um puta quadrinho besta de 25 centímetros. Ele só replica, como uma máquina. Você coloca isso numa impressora 3D e sai fazendo várias ali, tá? Material de cópia. É uma Xerox. Não tem um porquê dele fazer aquilo que não o próprio benefício financeiro, ou seja lá o que for. A obra dele sempre vai ser a réplica do que os outros fizeram, baseado numa técnica que ele desenvolveu. Mas a regra ela é imprescindível para que você consiga se desenvolver e se tornar um bom artista. Então você precisa passar por esse conhecimento de técnicas. Não dá para você simplesmente ir fazendo, porque o talento nato não existe. Ninguém nasce sabendo fazer qualquer coisa. Você precisa aprender. Mas depois que você aprende, você precisa fazer alguma coisa com o que você aprendeu e tornar aquilo vivo. Caso contrário, você está só repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Tem até um ditado antigo, um ditado espanhol, que um rapaz jovem perguntou para um poeta mais reconhecido como é que ele fazia para escrever poemas. Aí o cara falou, primeiro você coloca uma letra maiúscula e depois e no final você coloca um ponto final. Aí o moleque perguntou, tá, e no meio? Aí o artista fala, hay que poner talento. Eu não sei se eu falei direito, hay que poner talento. É um bagulho assim, tem que botar talento, irmão. Você tem que ter a força vital, o desejo de ser artista, os motivos que te levam a ser artista e que vá além, que transcenda a técnica meramente pela técnica. E esse desejo de ser artista, ele vem da observação do mundo. Por que você faz o que você faz? A observação do meio social onde você vive, o local onde você está inserindo, quantas pessoas você quer atingir com aquilo, você quer modificar a vida das pessoas, você quer ajudar as pessoas, você quer ajudar a sua comunidade, você quer ser imortalizado, a sua arte tem o objetivo de servir. Se ela tem o objetivo de servir, você junta esse conceito, esse ideal social junto com a técnica e surgiu a obra de arte. Olha que coisa linda. É interessante a gente pensar que nos períodos antigos a arte ela tinha o objetivo da utilidade. A arte era pensada pela utilidade. A beleza acabava sendo uma consequência, acabava sendo obra do acaso. O egípcio, ele fazia um pote, tá ligado? E dava um design no pote, deixava o pote bonito, mas o pote tinha uma utilidade além da beleza. Ele servia para colocar coisas dentro. E você não precisava ficar fazendo conchinha com a mão, tá ligado? A beleza mesmo, ela veio surgir no Renascimento, tá ligado? Quando começa-se a fazer obras de arte pela beleza e não mais pela utilidade. Então até a Alta Idade Média, o bagulho ainda era pensando em utilidade. E aí, o que acontece? Há uma separação entre as artes, as belas artes e as artes aplicadas. As artes aplicadas são aquelas artes que elas precisam obrigatoriamente seguir regras, porque senão você coloca o mundo em risco. Não adianta eu querer criar um conceito de um pote cheio de furos. Um pote cheio de furos não me serve pra nada. Então eu posso fazer o pote mais bonito do jeito que eu quiser, mas o pote ainda tem que seguir uma regra, que é ser um pote. A engenharia. Mano, eu posso fazer um prédio redondo? Posso, mas ele tem que cumprir determinadas regras, porque senão ele cai e mata pessoas. Que é diferente das belas artes, que aí eu vou seguir só ideais estéticos e tananana. O problema das belas artes, a grande problemática da beleza, é que ela está sujeita às mudanças de tempo, às mudanças de espaço, às mudanças de comportamentos sociais, às mudanças de pensamento. O que era bonito em 1500 não é mais bonito hoje. O que é bonito na África não é bonito na Itália, que não é bonito na China, que não é bonito em Trinidad e Tobago. Então, a grande problemática de fazer arte meramente pela beleza é que você está sujeito às ações do tempo. Então por isso que fica a grande pergunta, por que grupos famosos dos anos 90 desapareceram juntamente com a sua obra, enquanto o Mozart, ainda todo mundo sabe quem é Mozart, mesmo que você não tenha ouvido? Por que tantos filmes hoje são considerados efêmeros, mas filmes que foram feitos com um outro determinado objetivo são clássicos até hoje? O que diferencia uma obra extremamente caprichada do clássico, que não tinha tantos recursos, que não tinha tanto conceito de beleza?
São essas questões que diferenciam as belas artes e as artes aplicadas. Deixa eu só explicar um bagulho. Eu tenho rinite, por isso eu fico coçando o nariz toda hora. Eu não cheiro pó não, viu, gente? É um incômodo que eu tenho. E aí esse conceito das belas artes e das artes aplicadas criaram uma divisão de quais são as escolas que ensinam melhor. Então houve um tempo, principalmente quando o Mário de Andrade escreveu isso aqui, que existia a escolástica. Então os antigos achavam que aquela arte que seguia determinadas regras gregas, que não sei o que, era uma arte superior. E aí veio o movimento modernista querendo destruir todo esse conceito, tá ligado? Então, quanto mais liberdade de pensamento você tiver, quanto mais você conseguir quebrar as regras colocadas, melhor. E assim, a boa obra de arte, ela se dá pelo equilíbrio de ambos. O próprio Mozart fala... Não, Mozart não, era Beethoven. Não tem regra que não possa ser superada em benefício da expressão. Não há regra que não possa ser superada em benefício da expressão. Era exatamente isso. O bom artista, ele precisa conhecer as regras para então quebrá-las e fazer uma obra de arte melhor. Senão, o cara, ele ou tá preso em regras e não sabe fazer outra coisa e ele vira um quadrado dentro de uma caixinha, ou ele é um cara que tipo assim, não respeito regras. O cara que consegue transcender o tempo e espaço é o que sabe todas as regras e mesmo assim se arrisca a fazer algo fora. E não um cara que é intransigente por ser intransigente. Não seguirei as regras. Você sabe usar isso? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Esse é um puta de um otário, tá ligado? É um puta de um otário. Então, pra você ser um cara que quebra regras musicais, que quebra notas musicais e se coloca à frente do seu tempo, você tem que conhecer música clássica. Não adianta você só menosprezar a música clássica. Pra você ser um bom ator, você tem que conhecer Stanislavski e aí então aplicar um bagulho diferente de Stanislavski. Pra você ser um bom pintor, você tem que conhecer as técnicas clássicas de pintura e então se arriscar a fazer um bagulho diferente. E aí vem os 3 conceitos que fazem um bom artista. O artesanato, a virtuosidade e a solução pessoal. O artesanato é, como eu disse, essa técnica quadradinha aplicada que você conhece, que você desenvolve. A virtuosidade é a capacidade de envolver outros elementos que vão tornar a sua técnica ainda mais rebuscada e única. Um exemplo disso é Picasso, em uma determinada ocasião, eu li essa história. Picasso estava andando na rua e viu um cara pintando um muro com um pincel que fazia a réplica da pintura do mármore. Era um pincel que tipo, o cara passava e ficava parecendo mármore. Aí Picasso chegou e falou, mano, que pincel da hora, pá. E aí, como é que eu consigo um desse? O pintor falou, mano, toma, é seu. Você é o Picasso, mano. Toma o bagulho pra você. E aí o Picasso chegou em casa e ele não foi pintar a parede dele para replicar mármore. Ele foi usar o pincel para pintar cabelos. Fazer pinturas de cabelo com a estética do mármore. Muito legal, mas isso é um bagulho que dá certo pro Picasso. Um professor que vai ensinar o bagulho baseado no Picasso, ele tá cometendo um puta de um erro, porque existe um pincel certo pra pintar cabelo. Não adianta ele querer usar a técnica porque o Picasso fez, deu certo pro Picasso. Isso é virtuosidade, é a capacidade da improvisação em cima da técnica que ele já tinha. Se o Picasso não soubesse pintar cabelos, ele não poderia ter se arriscado a usar um pincel de mármore pra pintar cabelo, certo? Que nem eu fico muito puto, às vezes, curso de interpretação, que o cara vira e fala, não, porque Quentin Tarantino fez... Não. Mano, não. O bagulho deu certo pro Tarantino porque o Tarantino é o Tarantino. E o Tarantino tem a linha de estudo dele. Ele tem um determinado domínio específico. Não adianta você dizer que o que deu certo pro Tarantino vai dar certo pra você, porque você não tem a mesma bagagem que o Tarantino tem. Prosseguindo. Então, o artesanato é a técnica, a virtuosidade é a capacidade de lidar, de acrescentar elementos à técnica e tem a solução pessoal. A solução pessoal é o seu ponto de vista político, social, é o seu engajamento, é o seu entendimento do mundo, é o seu entendimento histórico e o que você quer alcançar com essa obra de arte. Por que você está fazendo aquilo? Quais são as pessoas que você quer tocar realmente? E o que você quer deixar como legado para o mundo? Então essa é a sua solução pessoal. Junta tudo isso e você tem uma obra de arte concomitante a um artista. Isso é muito importante. A obra de arte ser concomitante à ideia do artista.
Isso é de uma beleza inenarrável, porque aí quando você associa a obra de arte, logo em seguida o artista vem associado a ela. Todas as pessoas que tiveram a plenitude do artesanato, da virtuosidade, da conclusão pessoal, da solução pessoal, tornaram-se imortais. Eu não consigo falar de Hamlet sem que você se lembre de Shakespeare. E eu não consigo falar de Shakespeare sem que você se lembre de Hamlet. Eu não posso falar da Nona Sinfonia sem que você pense em Beethoven. Eu não posso falar de Beethoven sem que você lembre da Nona Sinfonia. É automático. Eu não posso falar da Mona Lisa sem que você lembre de Leonardo da Vinci. E eu não posso falar de Leonardo da Vinci sem você pensar na Mona Lisa. É automático. Eu falei e você lembra. Porque o cara ele está junto com a sua obra. O artesão, ele está abaixo da obra. Se o cara ele for só artesão, ele depende da obra. Ele não existe. Eu vou lá na Paulista e peço pro cara, faz uma Santa Ceia aí pra mim. Aí o cara pinta a Santa Ceia, eu vou levar o bagulho pra casa e vou pendurar. Dane-se quem foi o cara que pintou na Paulista. Eu não sei quem ele é, porque ele é inferior à obra que ele acabou fazendo. Ele está refém da técnica. Eu vou olhar para aquela obra, eu vou pensar no Da Vinci. A Santa Ceia do Da Vinci. Eu vou pensar no Da Vinci. Eu vou num show cover. Bon Jovi cover. Eu vou chegar lá e eu quero ter a experiência de ver o Bon Jovi. Dane-se a sua música. Dane-se que você toca igualzinho o Bon Jovi. Eu tô olhando pro palco, eu tô vendo o Bon Jovi, irmão. Você é escravo submisso a uma obra que está à frente do seu tempo. E aí tem um outro problema, que é quando você pula a capacidade da virtuosidade. Então pular a virtuosidade é muito perigoso e você vai direto para a solução pessoal. Há artistas que não desenvolvem o conceito técnico, o conceito estético, o conceito artesanal. Ele vai direto para os seus ideais. E aí esse cara, ele deixa de ser artista para virar orador político, para virar um proselitista, para virar um catequético. Ele é um cara que aparece e fala, e você não vê nenhuma obra relevante desse cara. Posso citar alguns exemplos, e tomara que eu não tome bloco por causa disso, mas o Whindersson Nunes. O que o Whindersson faz? Ele é comediante? Ele é ator? Ele é cantor? Ele é lutador de UFC? O que ele faz? Ele não tem uma obra. É ele. Você fala do Whindersson. O Whindersson. O Whindersson é um youtuber. Legal. O que ele faz? Ele faz coisas. Você consegue me falar hoje uma obra de grande relevância que o Whindersson Nunes fez? Não. Porque ele vai morrer e não teve legado. Felipe Neto. O que o Felipe Neto faz? Ele fala. Ele discursa. Ele é ator, ele é músico, o que ele faz? Ele tá vivo. O grande mérito dele é estar vivo. O cara, ele precisa então entender que a vaidade dele não pode ser maior do que a necessidade de ser artista. E tem muito artista contemporâneo, que você vai nos lugarzinhos aí, Praça Roosevelt, faculdades de arte, que o cara fala muito de política. E aí você vai ver o cara fazendo, ele não sabe fazer. É um músico medíocre, é um pintor medíocre, é um ator de merda, mas fala sobre política, porque o engajamento social... Então vira político, irmão. Vai se meter com política, vai trabalhar com isso, mas não fica tomando meu tempo fingindo que você é artista. Quando você consegue encontrar os dois pontos cruciais entre o artesanato, a solução pessoal, social, e junta isso com o virtuosismo, que pode ser entendido como talento nato, a capacidade de desenvolver uma obra de arte à frente do seu tempo, então criou-se a arte. E é dessa arte que o mundo precisa. O mundo não precisa ver você discursando e o mundo não precisa ver você fazendo cover de banda, fazendo cópia da Santa Ceia, fazendo pecinha Disney, porque a Disney já fez. Eu tenho uma novidade pra vocês, produtores de teatro, que gostam de ficar fazendo coisas da Disney. A Disney já fez. Faz outra coisa. Porque se eu quisesse ver Disney, eu vi o desenho na minha casa, com qualidade. Eu não precisava ficar vendo a sua pecinha com TNT, espuma e isopor. Cacete. Então é isso. Acho que quando eu perco a linha, eu acho que é um momento de parar. Já estou com 19 minutos de vídeo, mas já que você assistiu até aqui, então eu gostaria de compartilhar com você o último pensamento de Mário de Andrade. Ele diz o seguinte: hoje, o objeto da arte não é mais a obra de arte, mas o artista, e não poderia haver maior engano. Faz-se necessário urgentemente que a arte retorne às suas fontes legítimas. Faz-se imprescindível que adquiramos uma perfeita consciência. Direi mais,
um perfeito comportamento artístico diante da vida, uma atitude estética, disciplinada, apaixonadamente insubversível, livre, mas legítima, severa, apesar de insubmissa, disciplina de todo o ser, para que alcancemos realmente a arte. Só então o indivíduo retornará ao humano, porque na arte verdadeira, o humano é a fatalidade. Mário de Andrade, senhores. Mário de Andrade. Bom, eu tive que falar muito rápido, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha atingido você que tem pretensões artísticas, você que é aluno de teatro, você que é aluno de música, você que é aluno de pintura. Não se esqueça que a arte tem que ser mais importante que você, mas você não pode ser submisso e ficar escondido a técnicas que já foram desenvolvidas. Aprenda, faça o seu e mude o mundo. Só desse jeito você poderá bater no peito e falar: sou artista nesse bagulho, irmão! É isso. Muito obrigado a você que teve paciência de me ver latindo durante 20 minutos e nos vemos na semana que vem. E nesse sábado eu estreio no Teatro das Artes com o Sítio do Pica-Pau Amarelo às 14h30. Teatro das Artes no Shopping Eldorado. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu estarei lá fazendo o Visconde de Sabugosa com a maravilhosa galera da Oscar de Pau Produções. Então, espero ver vocês lá. Tchau!